Olá, terceiros anos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula 6, tá? E olha que legal, nós vamos começar ciências, aula 6, parte A. Para dar início, como vocês já estão acostumados, bora lá, colocar o nome da escola, o seu nome completo, o nome do seu professor ou professora e a turminha de vocês, tá? Lá em cima, ó, aqui em cima, no cabeçalho. E o nosso calendário de hoje? Que dia que é hoje? Hoje é dia 14 de abril de 2021, né? E o dia da semana? Hoje é quarta-feira. Então, lá em cima, lá na data da aulinha, vocês vão colocar 14/4, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril, mês 4. Então, vamos começar ciências. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso meio ambiente, tá? Aí, na página 1, nós temos uma explicação, ó. Tia vai ler com vocês. O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza, com todos os seres vivos e os seres não vivos que nela interagem. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, os animais e os seres humanos. É tudo o que nos rodeia, inclusive os objetos construídos pelo homem. Então, o meio ambiente é tudo isso que está em volta da gente, inclusive nós fazemos parte do meio ambiente, né? Então, aqui, ó, a água, o solo, os animais, a vegetação, os seres humanos, os objetos, tudo isso faz parte do meio ambiente. Lembre-se, nós falamos aí que os seres vivos e os seres não vivos fazem parte do meio ambiente, né? Mas afinal, o que são seres vivos e o que são seres não vivos, né? Na verdade, elementos não vivos. Vamos lá, ó. Aí na página 1, lá embaixo da página 1. Seres vivos têm vida, né? É vivo, nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem. Então, este é o ciclo natural, né? Nascer, crescer e morrer, né? Exemplos: as pessoas são seres vivos, os animais são seres vivos e as plantas também, tá? As plantas são vivas, elas têm vidas. Agora vamos falar dos elementos não vivos, ou seja, eles não possuem vida, mas também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existem ainda os objetos criados pelos seres humanos, né? Como os carros, as roupas, os computadores, os brinquedos, etc. Então, nós temos os seres vivos, que são aqueles que possuem vida, né? E os seres não vivos. Eles não têm vida, mas eles fazem parte do meio ambiente também, tá? Vamos lá, agora vocês vão virar a folha. Aí na página 2, ó, página 2 da aulinha 6. Os seres vivos e os elementos não vivos fazem parte do meio ambiente.
interagem entre si e se relacionam entre si, tá? As pessoas, por exemplo, precisam da luz solar, do solo, da água, do ar, dos animais e das plantas para sobreviver. Então, nós temos aqui seres que são vivos, né? Nós, seres humanos, que precisamos de elementos não vivos para sobreviver, né? A esses elementos, entre outros, chamamos de recursos naturais. O que são recursos naturais? São os recursos da natureza, né? O ar, a água, o solo, a luz solar, são todos recursos naturais, recursos da natureza. Continuando aí na página 2, agora nós vamos falar a importância de cada recurso para nós, tá bom? Ó, veja a importância de alguns deles. A luz do sol. Qual é a importância da luz do sol, gente? É importante para todos os seres vivos. A luz do sol ilumina e aquece a terra, né? O sol, ele aquece o nosso planeta. A água precisa desse aquecimento para evaporar, para formar as nuvens, para chover, né? A luz do sol, gente, é muito mais importante do que vocês imaginam, tá? A luz solar é super importante para nossa sobrevivência, tá? Sem a luz solar, a gente não consegue sobreviver. O solo. Qual a importância do solo, né? O solo é onde crescem as plantas e vivem os animais. Nele plantamos e construímos casas, estradas e cidades. Então, o solo é muito importante, né? O solo é onde a gente pisa, é onde a gente anda com os carros, né? Os carros transitam pelo solo, as plantas nascem no solo, através do solo. Os animais precisam do solo para se alimentar, para poder sobreviver. Então, o solo é também muito importante para a gente. Vamos falar um pouquinho das rochas, tá? As rochas são agregados naturais de um ou mais minerais. Então, nós estamos falando de elementos da natureza, tá? Então, as rochas são elementos naturais. São exemplos de rocha o arenito, o granito, o mármore. Aqui a tia Ed colocou 2 exemplos de rochas, tá? Aqui são as rochas mais comuns, que a gente percebe bastante em volta do mar, né? Essas são as mais comuns. Nós temos também o granito, esse daqui é um tipo de granito, tá? Nós temos várias cores de granitos. E aqui a tia colocou um mármore, que é um exemplo também que vocês conhecem no dia a dia. Provavelmente vocês já viram, né? O granito, o mármore. E os dois possuem variações de cor também, tá? Agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre a água, né? A água, ela cobre a maior parte da superfície do nosso planeta. Se vocês observarem o nosso globo terrestre, né, o nosso planeta, vocês podem perceber essas áreas em azul. As áreas que estão em azul aqui representa o território que é de água, tá? O espaço que é todo coberto por água. Então, nosso planeta, ele é muito abundante em água. E nós temos a água salgada, né? E a água doce. Vamos falar agora sobre a água salgada. A água salgada a gente encontra nos oceanos, nos mares e em alguns lagos
Isso mesmo, nós temos alguns lagos em que a água é salgada. Aqui nós temos um GIF, né, que mostra a Praia Mole, em Florianópolis. E aqui é uma foto do Hutt Lagoon, que é um lago que tem água salgada. Ele fica lá na Austrália, tá? É muito interessante. Então, agora nós vamos falar da água doce. Aqui nós temos alguns exemplos de águas doces, né? Os rios, os lagos, as lagoas, as represas, nascentes, entre outros. Aqui nós temos um GIF, né, uma animação, sobre o encontro do Rio Negro e Solimões. Esses dois rios, vocês podem perceber, ó, que eles têm coloração diferente, né? Por alguns fatores, eles não se misturam por um determinado período, aí bem mais lá para frente eles vão se juntar, né? E vão se unir em apenas um rio, que é o Rio Amazonas. Então, o Rio Negro e o Rio Solimões, eles possuem água doce. A região dos lagos aqui na nossa cidade, né, meninos? Nós temos um exemplo de água doce, as nascentes de rios, as cachoeiras, né? Aqui nós temos a Cachoeira do Tabuleiro, em Minas Gerais. Agora nós vamos falar de outro elemento natural, que é o ar, né? Que é imprescindível para a nossa sobrevivência. O ar é uma mistura de gases. Um deles é o oxigênio, que os animais e as plantas usam na respiração. Então, o ar, ele é uma mistura, né, de alguns gases e um dos gases que é presente no ar é o gás oxigênio. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre o gás oxigênio, né? Que é o responsável para a nossa respiração. Percebemos a presença do ar enquanto respiramos e pelo vento, que é o ar em movimento. Percebem que enquanto esse moço está inspirando e expirando, né? Ele está enchendo esse saquinho. Então aqui nós podemos perceber a presença do ar, né? Então o ar, mesmo que ele seja invisível, né? Que ele é incolor, a gente não vê a cor, a gente pode perceber que ele ocupa um espaço, né? Ele tem massa. Por quê? Enquanto o saquinho está cheio, o ar está ali dentro, ocupando o espaço de dentro do saquinho. Quando a pessoa inspira, né? Coloca o ar para dentro dos pulmões, o saquinho fica vazio. Então a gente pode perceber aí a presença do ar. O vento também, pode mostrar pra gente que há vento ali, né? E o tornado também. O tornado, ele acontece quando tem um determinado local que tem uma temperatura alta e de repente chega uma temperatura fria, né? Então tem um conflito aí de temperaturas quente e fria, onde dá esse tornado, né? Que a gente pode perceber também que é o ar em movimento. Vamos lá. Agora vocês vão virar o material de vocês, tá? Aí na página 4, vamos fazer alguns exercícios. Página 4, exercício 1, lá em cima, ó. Complete o parágrafo abaixo com as palavras. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas, tá? 5 palavrinhas que vocês vão colocá-las aqui nesses espaços, aqui nessas lacunas, tá? Vocês vão colocar a palavra correta. Então, quais são as palavras que vocês vão colocá-las no local correto? Humanos, água, solo, ambiente e vivos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a tio Elide vai ler sem as palavrinhas que vocês devem colocar, tá bom? O meio
é o local onde se desenvolve a vida na Terra. Ou seja, é a natureza com todos os seres e não vivos que nela interagem. É tudo aquilo que nos cerca, como a vegetação, os animais e os seres, é tudo que nos rodeia. Então, aqui é um parágrafo, tá? Falando sobre o meio ambiente. Quais são os elementos que compõem o meio ambiente, tá? Então, vamos lá. A primeira palavrinha, a Tio Elid vai fazer com vocês. O meio humanos, o meio água, o meio solo, o meio ambiente, ou meio vivos? O meio ambiente, né, meninos? O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres. Aí vocês vão continuar. O ambiente, ele já foi usado, tá? Então agora vocês vão completar. O ambiente já foi. Ambiente já foi. Agora vocês vão usar ou humanos, água, solo ou vivos, tá bom? O exercício 2, que está também aí na página 4, vocês vão pensar em algum ambiente em que você se sinta bem, tá? Então, ó, pense em um ambiente em que você se sinta bem. Desenhe você nesse ambiente e tudo o que existe nele. Então, pensem aí agora, um local que vocês se sintam muito bem, né? A Tio Elid disse que o meio ambiente é tudo o que nos cerca, né? Os animais, o solo, o ar, a água, tudo isso, né? Até as construções que o ser humano faz. Então, quem quiser desenhar você aí na sua casa, tá? Ou, sei lá, na escola, em algum ambiente que você se sinta muito bem. Então, agora vocês vão desenhar esse ambiente e vocês aí, tá? A Tio Elid vai colocar aqui um lugar em que eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem diante da natureza em geral, né? Quando eu estou em um local rodeado de muitas árvores, que eu possa receber a iluminação do sol, que eu tenho um rio por perto. A natureza me faz muito bem, tá bom? Só faltou a Tio Elid aqui, né? Tem que desenhar a tia aqui. Eu vou desenhar bem simples, tá? Olha eu aqui no meio ambiente, no ambiente que eu gosto muito. Tá bom, meninos? Vocês vão desenhar um local em que vocês se sintam muito bem. A3, ó, agora vocês vão mudar de página, lá na página 5. Ligue os seres vivos e os seres não vivos às suas características. Então, a tia disse que no meio ambiente existem seres que são vivos e os seres não vivos, né? Os que têm vida e os que não possuem vida. Então, vocês vão ligar os seres vivos. Quais são os seres vivos? Também são da natureza, mas não nascem, não se reproduzem e não morrem, ou nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. E aí, os seres vivos é qual? E os seres não vivos também são da natureza, mas não nascem, não se reproduzem e não morrem. Ou os seres não vivos, eles nascem, crescem e podem reproduzir-se e morrem. Vocês vão ligar, fazer a correspondência correta, tá bom? Fácil esse, hein? Continuando aí na página 5, tá? Exercício 4.
Pinte somente os seres vivos. Então, os seres vivos são aqueles que possuem vida, os que nascem, os que crescem, né? Às vezes se reproduzem e morrem. A bicicleta. Vocês vão pintar a bicicleta? A bicicleta possui vida? A árvore. A árvore é um ser vivo? Se ela for, vocês vão pintá-la, tá bom? O esquilo. O esquilo é um ser vivo? A bola, o avião, as flores, as plantas, o pintinho, os passarinhos, né? Acho que é um pintinho isso. Eles são seres vivos. E os carros, tá? Vocês vão pintar só os seres vivos, só os seres que possuem vida, tá bom? O exercício 5, continuando aí na página 5, lá embaixo da página 5, tá? Agora, observando o exercício anterior, lá o exercício 4, escreva abaixo quais são os seres não vivos. Quais foram os seres que vocês não pintaram, tá? Ó, aqui nós temos as figuras lá do exercício anterior. Vocês vão escrever aqui os seres não vivos, aqueles que vocês não pintaram, tá? No exercício 4, vocês devem pintar os seres vivos. No exercício 5, vocês vão escrever aqui quais são os seres não vivos, aqueles em que vocês não pintaram. Agora chegou o momento da tarefa de hoje. Tarefinha da aula 6, parte A. Então, vamos lá. A tarefa de hoje está lá na página 11, tá? Página 11. Coloquem aí a data de hoje, por favor. Hoje é dia 14 do 4. Coloquem aí a data e o terceiro ano a qual vocês pertencem. Primeiro exercício da tarefa de hoje, tá? Aí da página 11. Vamos lá. 1. No quadro abaixo, então aqui nós temos um quadro, ó, um caça-palavras, né? Procure e pinte de azul o nome de seres vivos. Então, azul, o nome dos seres vivos. E pinte de vermelho o nome de seres não vivos, tá? Então, seres que possuem vida, vocês vão procurar aqui no caça-palavras, tá? E vão pintar de azul. Os seres não vivos, ou seja, os que não possuem vida, vocês vão pintar de vermelho, tá bom? Aqui embaixo tem o nome das figuras aqui, ó. Menina, gato, caneta, pedra, cachorro, balão, boneca e sapo. Então, aqui nós temos, ó, a caneta, o balão, a boneca, pedra, menina, sapo, cachorro e gato, tá? Então, vocês aqui no Caça-Palavras, vocês vão procurar essas palavrinhas e vocês vão pintar de azul os seres vivos e de vermelho os seres não vivos. Então, por exemplo, a palavra gato. O gato, ele é um ser vivo ou um ser não vivo? O gato é um ser vivo. Então, por isso que a tia pintou aqui de azul, tá? Azul, seres vivos, vermelho, seres não vivos, ok? Agora, a atividade 2 da tarefinha de hoje, ó. Complete as frases de acordo com o que você estudou sobre os recursos naturais.
Então agora vocês vão voltar aí no material de vocês, onde fala sobre a luz do sol, sobre a água, sobre a água doce, a água salgada, tá? Onde que a gente encontra. Então agora vocês vão voltar aí no material de vocês e vão procurar as informações necessárias, tá bom? Ó, a luz do sol, então voltem lá na onde tá falando da luz do sol, que é lá na página, deixa o tio L ver aqui, lá na página 2, né? Tá falando sobre a luz do sol. A luz do sol, ela aquece a terra. A luz do sol aquece e volta lá na página 2, onde está falando sobre a luz do sol, tá bom? Procurem as informações necessárias. A B, ó. Na superfície da Terra encontramos água. Qual tipo de água? E água. Então, a tia disse que tinha dois, né? Dois tipos de água. Água. Não posso falar que é tarefa, tá bom? Na C já fala e na D também já fala quais são os tipos de água. Dica, hein? Muito fácil. A água doce é encontrada em... Então, onde que é encontrada água doce, tá bom? D, já a água salgada encontramos nos e alguns, muito fácil, né? Então voltem lá no material de vocês e procurem todas as informações, tá bom? E a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula de ciências, né? Beijos e até a próxima aula!